Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar de um segmento de mercado que vem passando por grandes mudanças nos últimos anos, os serviços funerários. O Brasil regulamentou a atuação das empresas do setor em 2016, de modo que todos os serviços prestados aos consumidores fossem garantidos em contrato e sujeitos à fiscalização. E desde então, os negócios do setor, em geral, pequenos e familiares, estão buscando se aprimorar para serem mais competitivos. Isso abriu espaço para fusões e aquisições. E nessa movimentação nasceu a maior empresa do setor, com sede em Belo Horizonte e atuação em 14 estados, o Grupo Zelo. O grupo foi criado em 2017 a partir da união de 4 empresas e tem 3.100 colaboradores. Por meio de fusões e aquisições, a organização já reúne mais de 50 negócios entre funerárias e cemitérios que estão localizados em dezenas de cidades. Em 2020, novos investimentos impulsionaram o processo de expansão. O Grupo Zelo garante planos funerários para cerca de 4 milhões de pessoas no país. Meu entrevistado é o economista e CEO do Grupo Zelo, Lucas Provenza, que acumula uma boa experiência no mercado financeiro. Lucas, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Natália, prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso setor, né, que é um setor aí tão importante na vida aí das pessoas, e vai ser um prazer aí poder falar um pouquinho mais. Lucas, eu sempre gosto de começar a nossa entrevista dando à nossa audiência uma oportunidade de conhecer mais sobre o entrevistado. E você tem uma passagem interessante na adolescência, quando montou uma pequena fábrica de massas aos 15 anos de idade, em parceria com a sua tia. Conta pra gente o que te motivou e o que ficou de aprendizado dessa experiência. Sempre gostei muito de empreender, né? Sempre tive muita energia. E a gente tem como tradição na minha família italiana, todo Natal a gente faz o famoso capelete de Natal, né? Que é o prato típico que a gente tem no nosso Natal. Num desses natais surgiu a ideia, falou, por que a gente não faz para comercializar? Começou com capelete, espaguete, talharim, e aí eu brinco que na época eu até quebrei minha tia, né? Que eu fiquei responsável pela área comercial. Ela fazia a massa muito bem e eu tinha muita vergonha no início, né, de vender, era muito tímido, muito novo. Então a gente ficou, Natália, uns 2 anos com a fábrica e depois a gente fechou, achou por bem fechar e fechamos. Lucas, e antes de você participar do nascimento do Grupo Zelo como fundador, você foi chamado para fazer um estudo de viabilidade de um possível novo investimento na área de serviços funerários. Resume para a gente que oportunidades você viu no mercado naquele momento. Quando eu fui convidado para fazer esse estudo de viabilidade, despertou muito essa vontade minha de não só fazer o estudo, mas também querer ajudar a transformar um pouco o setor. A gente achou um modelo, né, de viabilidade econômica que a gente conseguia dar acesso para grande parte dos brasileiros a um serviço de qualidade. O plano funerário, né, que hoje ele está muito difundido hoje no Brasil, quase 23% da população tem o plano funerário, é uma forma de se levar serviço de qualidade, acesso. E isso foi o que chamou um pouco essa minha atenção no estudo de viabilidade lá atrás, né? Lucas, o Grupo Zelo ele tem um formato societário em comum, já que ele manteve como sócios os fundadores das empresas que foram adquiridas. São dezenas de acionistas. Como foi formatada a organização do ponto de vista jurídico para abarcar todas essas pessoas? Primeiro eu queria agradecer, né, todos os sócios que a gente tem hoje. Eles confiaram muito na gente, não só os sócios que vieram do setor, mas também os investidores que estão com a gente, acreditaram no projeto, estão com a gente há bastante tempo. Então a gente tem hoje os sócios investidores, né, que eles participam um pouco mais das decisões no nível de conselho de administração. Hoje eles ajudam a gente muito na parte operacional, no dia a dia, estão com a gente ajudando no crescimento da empresa. Então eu acho que o segredo foi a gente ter uma governança um pouco mais forte, entendendo muito bem o papel de cada um. Graças a Deus não tivemos nenhum problema societário, nada até hoje. Então a gente se respeita muito, se admira muito ali pela trajetória e o papel de cada um hoje dentro da empresa. Lucas, e unir tantos negócios diferentes, cada um com a sua cultura interna, deve ter exigido um esforço muito grande
para formatar os processos de gestão do grupo. Como vocês fizeram? Eu acho que no início a gente teve um processo muito focado em desenvolver a nossa própria cultura, né? Foram mais de 55 empresas que formam o Grupo Zelo hoje. Então, muito importante a gente também criar a nossa cultura, a nossa identidade. E a gente tem uma área hoje de governança, de auditoria interna, controle interno, que ajuda a gente muito a disseminar isso, né? A gente também faz bastante treinamento para a equipe nossa de colaboradores, então a gente, na hora que sente necessidade, tem uma pauta aqui que é importante, vamos tentar levar ela para a maior parte das pessoas. E a gente ficou, acho que é importante falar também, um período ali de 1 ano, ajustando alguns processos nossos. A gente, em 2021, a gente teve um crescimento muito forte, a gente saiu de uma presença de 7 estados para 14 estados, e aí eu acho que foi um momento muito transformacional para a gente, né? Principalmente ligado à parte de tecnologia, gestão, processo, controle interno, e a gente se estruturou bem. Eu acho que a gente está numa das melhores fases que a gente já teve, e agora a gente está voltando de novo a trazer mais empresas, aumentar um pouco mais a carteira de clientes nossos novamente. Eu acho que na primeira fase foi uma fase muito de validação do modelo de negócio, então a gente começou como um grupo ainda muito pequeno. No início tinha muita dúvida se esse modelo funcionaria, e funcionou e funciona, né? E a gente teve uma segunda parte, que foi uma parte muito voltada ao crescimento, e nos últimos 2 anos a gente se estruturou, né? A gente focou bastante em processo interno, em eficiência operacional, em entender a operação, disseminar um pouco essa cultura, e hoje é um sucesso. Hoje a gente está muito tranquilo, né, com o que a gente conseguiu criar, e de fato a gente acredita muito no modelo de negócio que a gente vem desenvolvendo, né? Lucas, enquanto o sistema de governança define os papéis de cada gestor no negócio, o setor de compliance organiza os processos internos que dão clareza ao compromisso da empresa com a legislação e as normas. Qual é o nível de maturidade que vocês já alcançaram no compliance? Olha, o compliance para a gente, eu acho que ele ajuda até na formação da cultura, sabe? Eu acho que ele é o principal guardião da cultura, dos nossos valores, assim. A gente faz muito benchmark também com outras empresas, e hoje eu acho que isso está muito maduro na organização inteira. A gente tem um canal de denúncia, então, não só para o público interno, mas também para o público externo, onde que os fornecedores têm acesso. A gente fez um trabalho muito forte também para qualificar a nossa base de fornecedores. A gente fez uma matriz de risco para entender quais são as áreas que a gente deveria colocar um pouco mais a atenção, controlar um pouco mais de perto. Então, hoje eu estou muito tranquilo com a estrutura que a gente montou nesses últimos 3 anos na área de compliance. Lucas, e ser a maior empresa do setor funerário no Brasil faz o Grupo Zelo ser mais observado pelo consumidor. E nos últimos anos vocês vêm chamando a atenção pela maneira como estruturaram a dinâmica dos velórios. Uma situação que se destaca é a oferta gratuita de água, sucos e lanches para os participantes. Como surgiu essa ideia? A ideia surgiu com um sócio nosso há muitos anos atrás. Ele comentou comigo que ele estava em uma viagem de avião, né? E aí no avião eles servem, né, os lanchinhos e tal. E ele começou a perceber como é que, às vezes, aquele pequeno cuidado, vamos chamar assim, ajudava, né? E gerava uma experiência muito positiva para ele. Ele falou, poxa, e a gente tem velórios nossos, onde que às vezes a família até dorme, passa muito tempo, a gente não consegue oferecer nada, não consegue dar um conforto. Então ele começou terceirizando os lanches, né, com padarias, com buffets e tal. E aí depois ele viu que ele precisava de ter uma resposta muito rápida, né? Assim, às vezes a padaria estava fechada, né? O buffet não conseguia atender na hora que ele precisava, então ele começou a montar toda uma estrutura para fazer esse atendimento, né? Tem uma parte de logística também. E é um sucesso assim hoje, né? Assim, o pessoal vê que aquilo ali realmente traz um pouco de um conforto num momento tão difícil. Eu passei por uma situação recente na família agora e comecei a olhar as coisas por volta de 10h30 da manhã e até sair no cartório, ir na funerária, arrumar as coisas e tal, fui liberar 4 horas da tarde, então você nem almoça. Então, esse carinho ali, né, num momento tão difícil, eu acho que é um diferencial sim. Uma outra novidade, né, que a gente está começando a colocar no mercado agora são os planos PET, né? Então a gente começou a ver também a preocupação das pessoas, né, de estar mais próximo dos pets, de cuidar também dos pets. Então
Então a gente já tem até em Belo Horizonte hoje um velório também, pet, aqui na Contorno e tal, e está tendo uma aceitação muito legal. Lucas, e além desses diferenciais na prestação de serviços, quem compra os planos funerários tem acesso a descontos em redes de farmácia e até ingressos para shows. Como que funciona esse plano de benefício em vida? A gente tem desde desconto em medicamento, exame laboratorial, a gente tem telemedicina, temos telemedicina veterinária, a gente tem um serviço de concierge, né? Porque apesar da gente estar falando muito hoje em dia da telemedicina, tem muita gente que ainda gosta da consulta presencial. Então a gente faz um agendamento para várias cidades hoje do Brasil. Então o cliente liga, escolhe a especialidade, fala a cidade que ele está e a gente tenta achar um médico que está mais próximo para atender a necessidade desse nosso cliente. A gente tem desconto em conta de energia, então a gente fez algumas parcerias com essas empresas que mexem com energia fotovoltaica, né, essas fazendas solares. Então a gente também coloca isso para os nossos clientes. Então é uma forma também da gente levar benefício em vida para essa carteira de clientes que a gente tem. A gente hoje movimenta mais de 13 milhões por mês nessa rede de parceiros, entregando quase 4 milhões de reais por mês em descontos para esses nossos clientes. Lucas, eu quero abordar agora a nova fase da gestão do Grupo Zelo, que vem passando por um aprimoramento técnico. Nossos consultores, liderados pelo Felipe Pires, estão atuando com vocês há quase 2 anos e o primeiro desafio que você passou para eles foi desenhar o planejamento estratégico. Do que você sentia falta quando fez essa demanda para a equipe? Eu acho que a gente sempre teve uma visão clara de onde que a gente queria chegar. Mas a gente tinha uma dificuldade grande de conseguir comunicar isso para a empresa inteira, né? Essa metodologia, não só de criar o planejamento estratégico, mas também de desdobrar as metas e com os ritos de gestão, né? Onde que a gente todo mês se reúne com os principais gestores da empresa, a gente passa meta por meta, cria plano de ações. Eu acho que ajudou muito nesse processo. É impressionante a mudança que a gente sente nos gestores, né? Como é que a gente consegue transmitir isso e gerar um alinhamento com toda a organização. É um trabalho que foi muito bem conduzido. À medida que a gente vai sentindo novas necessidades, a gente vai sempre aproveitando aquele rito de gestão para incluir alguma coisinha a mais que a gente acha que ficou de fora, que a gente queria que esses gestores conseguissem alinhar. A gente já está colhendo os frutos, os resultados e tem projetos estratégicos. Então, algumas vezes a gente tem ideias, a gente tem desafios, a gente consegue enxergar algumas melhorias, mas às vezes pelo fato de envolver vários departamentos, a gente tem dificuldade de implementação. E quando a gente traz esses projetos estratégicos para dentro desses ritos de gestão e a gente consegue alinhar os interesses, a gente consegue executar de uma forma bem eficiente esses projetos. Então eu acho que o primeiro ano, quando a gente estava implementando a metodologia, foi um ano de muito aprendizado, né? E o que a gente começou a ver foi que de fato o pessoal se comprometeu com a entrega. O rito ele força o executivo a focar naquelas atividades que são de fato importantes. E aí, no início desse ano, com o amadurecimento, né, da metodologia, a gente conseguiu implementar uma remuneração variável para esses gestores. É muito importante porque você começa também a mostrar que a meritocracia existe, né? Então, aqueles executivos que se engajam mais, que estão fazendo as entregas, hoje a gente consegue dar um reconhecimento também diferenciado para eles. Lucas, e seu papel como líder, apontando a direção, corrigindo os desvios e também sendo inspiração para a equipe, é fundamental. E eu fiquei sabendo que você vai bloquear a sua agenda por alguns dias para fazer uma imersão sobre o tema de liderança, lá nos Estados Unidos. Como vai ser essa experiência? Então, Natália, assim, antes de montar o Zelo, eu vi a necessidade de me qualificar um pouco melhor pelo desafio que estava por vir, né? E aí, na época, eu fiz o MBA. E hoje também, após esses 6, 7 anos de história, eu comecei a sentir falta também de me atualizar um pouco mais. E aí, recentemente, junto com um profissional, a gente desenvolveu alguns pilares, né? Então, a liderança é um deles, tem também a questão de inovação, crescimento, estratégias, finanças, e a gente começou a olhar alguns cursos, né, de curta duração, para também não ficar muito distante da empresa.
e também para dar esse suporte nesses desafios, né, que a gente enfrenta ali no dia a dia. Então, o primeiro agora vai ser em Colorado, eu vou ficar lá uma semana. É um curso muito voltado, eu acho, para um aperfeiçoamento da gente como líder. Então, eu acho que a gente pega nesse curso também muito feedback com as pessoas que se relacionam comigo no dia a dia. Isso faz parte um pouco do programa. São turmas muito pequenas e eu estou com uma expectativa muito alta, né, de voltar com uma bagagem legal para ajudar nos desafios que eu tenho aqui, né? E desafio é o que não falta para você, já que o Grupo Zelo é a maior empresa do setor de planos funerários do país, mas detém apenas 4% do mercado. E os nossos consultores, Lucas, estão ajudando nessa expansão comercial. O que está mudando na forma de trabalhar? Então, eu acho que a principal mudança, Natália, é porque no passado a gente não tinha uma preocupação tão grande com processos e rotinas, né? Então a gente tem ótimos colaboradores, um pessoal que conhece, que está há muito tempo no setor, e a gente dependia muito dessa experiência, né, que eles têm para que a companhia crescesse. E agora o que a gente está tentando fazer é colocar bastante processo, eu acho que colocar um olhar mais técnico para esse processo de venda, para que a gente consiga não só continuar mantendo a produtividade desses ótimos vendedores, desses ótimos profissionais que a gente tem, mas também qualificar novos, né, para poder contratar. A gente está com quase 200 vagas em aberto na área comercial hoje, então é um número de vendedores muito grande que a gente quer trazer para a companhia, e a gente precisa de ajudar essas pessoas, às vezes, que nunca tiveram, né, às vezes uma experiência na área comercial, que conheçam um produto, a conseguir se ambientar e entregar a performance que a gente espera. Então eu acho que essa questão dos ritos, dos processos, de entender bem os papéis de cada um dentro da área comercial, né? Tanto do vendedor, do supervisor, do coordenador, do gerente, eu acho que sem dúvida essa é a grande melhora e onde que a gente está apostando bastante. Lucas, o Grupo Zelo também atua em consórcio com outras empresas na gestão do maior cemitério público da América Latina, que fica na cidade de São Paulo. O grupo tem interesse em expandir essa atuação junto a outras prefeituras? Eu acho que sim, Natália, é algo pontual. Eu, particularmente, prefiro o modelo de livre iniciativa. Por essência, é um serviço social. Quando você começa a cobrar uma outorga fixa para você poder explorar o serviço, mais uma outorga variável, mas isso acaba gerando uma pressão grande para as empresas que administram. Em São Paulo está sendo um desafio para a gente à parte, porque vinham de anos assim, de depreciação, né, dos cemitérios, então a gente está precisando de fazer bastante investimento num mercado que até então não tinha atividade, né, do setor privado atuando, então tem sido um desafio à parte. Mas eu não tenho dúvida que talvez nos próximos 12, 24 meses a gente já vai conseguir já mostrar um resultado bem expressivo aí para a população. Lucas, o mercado externo é um atrativo para o Grupo Zelo? Vocês pensam em internacionalizar o negócio? Eu acho que a base, talvez o alicerce para fazer esse processo, a gente já tem hoje, que são as pessoas. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para fazer aqui, né? O mercado brasileiro ainda a gente tem só 4% do mercado. Então, eu acho que talvez no médio e longo prazo pode ser sim uma possibilidade. E você conhece o funcionamento dos planos funerários em outros países? Sim, eles têm particularidades, né? Então, na Espanha, a gente tem um produto, só que mais ligado às seguradoras, que eles chamam lá de decessos, que é bem parecido com o plano funerário que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, então lá você já não tem os planos funerários, o pessoal geralmente compra para uso futuro, né? Então acaba, eu acho que sendo um produto um pouco mais caro, a gente vê às vezes 1, 2 dias para fazer uma cerimônia, um velório. Aqui no Brasil a gente está vendo esse período encurtando cada vez mais. A gente tem países que preferem o sepultamento, ou outros praticamente não existe, é só cremação. Então eu acho que ele merece um estudo, dado essas particularidades de cada mercado, para a gente achar também aquele mercado que melhor se adapta também à nossa filosofia, ao nosso modelo de negócio. Lucas, estamos caminhando para o encerramento da entrevista, mas eu gostaria de conhecer ainda as inovações que você e sua equipe estão planejando oferecer ao mercado. Que investimentos em tecnologia você prevê? A gente está praticamente mudando todos os ativos, né, tecnológicos que a gente tem. A gente criou uma plataforma focada no cliente, não só
o cliente externo, mas também o nosso cliente interno, o colaborador que tem que usar ali a plataforma para atender os nossos associados. A gente está começando a trabalhar também o autosserviço, porque hoje em dia o tempo, né, o deslocamento é muito difícil para todo mundo, então a gente já está conseguindo atender os nossos clientes pelo WhatsApp, por aplicativos, pelo site. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a grande transformação que a gente está desenvolvendo hoje está ligada à parte de tecnologia. Eu acho que tem uma questão aí, lógico, da experiência, né? Que a gente tem que estar sempre próximo das pessoas, esse calor humano que eu acho que faz parte do nosso segmento, mas também de levar um pouco mais de comodidade. A gente determina os investimentos que a gente vai fazer no orçamento nosso pelo que os clientes respondem para a gente. O que o cliente acha que tem que melhorar, onde que a gente acha que tem que investir, e prioriza os investimentos muito com esse olhar, para que eles possam viver o luto e não realizando, às vezes, processos burocráticos, né? Lucas, eu te agradeço muito pela entrevista, por todas as informações e experiências compartilhadas aqui conosco, e eu desejo muito sucesso para você e toda a equipe nesse processo de inovação e de expansão do Grupo Zelo. Oi, Natália, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso segmento, agradeço também o Aquila, né, todo o trabalho que vocês têm feito com a gente, o tanto que vocês estão ajudando a gente a evoluir como empresa, e também os nossos colaboradores, né? O nosso time que está lá, né, todo dia trabalhando arduamente. Eu falo que a gente não tem, né, final de semana, a gente não tem feriado, a gente trabalha 24 horas por dia, então não poderia também deixar de agradecê-los. Mais uma vez, muito obrigada. Nessa conversa com o empresário Lucas Provenza, ficou clara a importância do planejamento estratégico para qualquer negócio. Por isso, eu vou conversar agora com um especialista, o meu colega no Aquila, Felipe Pires, que entende bastante do assunto. O Felipe tem 19 anos de experiência na consultoria, atuando inclusive fora do Brasil. É pós-graduado em finanças e tem ampla experiência em gestão comercial e gerenciamento de custos e despesas. Felipe, é muito bom ter você de volta ao programa. Bom dia. Bom dia, Natália. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui contribuindo com o programa. Felipe, eu quero começar te pedindo para explicar de quanto em quanto tempo deve-se fazer o planejamento estratégico. Isso varia conforme o tamanho da empresa ou o setor em que ela atua? Os ciclos de planejamento estratégico que nós trabalhamos duram de 3 a 5 anos, na maior parte dos casos. Em alguns casos específicos, né, em setores que exigem investimento a mais longo prazo, como exemplo a mineração, né, esse ciclo pode chegar até 10 anos. Independentemente de qual ciclo escolhido, é recomendável que a cada ano faça-se uma revisita desses planos. Ponto importante nesse quesito de definição do prazo, né, porque não é uma questão científica, é avaliar o custo-benefício, porque quanto maior o prazo, né, o horizonte desse planejamento estratégico, maior a incerteza e, consequentemente, né, menor a assertividade. Então vale essa avaliação, né, do quanto esforço vai ser investido e qual a assertividade do resultado desse plano. Felipe, o Aquila tem uma metodologia própria, que são os 8 passos da excelência. Como você aplica essa metodologia na hora de ajudar as empresas a elaborar o planejamento estratégico? Os 8 passos é uma metodologia própria criada pelo Aquila depois de mais de 10 anos de aplicação em diferentes segmentos, diferentes países, que consolida todo o nosso aprendizado. Ela foi feita exatamente para combater algumas estatísticas que a gente teve contato lá em 2010, a partir de um estudo de Harvard, que mostra que 90% das estratégias falham em função de baixa implementação. 63% das pessoas não sabem onde as empresas querem chegar e o porquê. 5% das pessoas apenas entendem qual que é o seu papel na estratégia da empresa. E somente 3% dos executivos acreditam no sucesso dessa estratégia, que eles mesmos desenharam. Então, os 8 passos, né, a aplicação dos 8 passos, eles sendo percorridos da forma metodológica correta, visa exatamente combater essas estatísticas e dar maior assertividade para esses planos, né? Tirar esses planos do papel. Felipe, a gente sabe que nem tudo que é planejado é realizado. E podemos encontrar várias explicações para essa falha. Mas dá para impedir que isso ocorra no dia a dia? Sem dúvida, né? A metodologia dos 8 passos existe exatamente para que a gente consiga tirar esse planejamento do papel. Vou responder com alguns exemplos, né? Como que a gente combate essas falhas. Por exemplo, lá no passo 2, quando a gente fala de governança, né? Definir claramente as responsabilidades, os papéis de cada um dentro do plano estratégico.
Lá no passo 4, por exemplo, na produtividade, estabelecer as metas dos projetos, distribuir isso bem na linha do tempo. No passo 5, qualidade técnica, olhar se o time é capaz e fazer os ajustes necessários. No passo 6, que é a disciplina, a gente ter os rituais, os acompanhamentos estabelecidos para monitorar esse plano ao longo do tempo. Então, cada um desses passos visa combater os motivos que normalmente esses planos não saem do papel. Felipe, e uma vez feito o planejamento, ele tem que ser seguido à risca até o final do período estipulado, sem qualquer mudança? Não, a gente sabe que é praticamente impossível ter um plano estratégico perfeito. O mercado muda, o cenário muda, a macroeconomia, são tantos fatores, tantas variáveis envolvidas, quando você vai falar de um horizonte de 3 a 5 anos, que é muito difícil você acertar todas. A gente tem que estar preparado, tem que ter uma governança, E uma vez que eu traduzo isso para um plano tático, que é o plano anual, esse sim ele precisa ser bem executado, porque eu reduzi as variáveis às quais eu estou submetido. Felipe, eu quero aproveitar também a sua experiência na área comercial, já que vender mais costuma ser a demanda de 9 em cada 10 empresas. Que avanços você tem implantado na gestão das equipes de vendas? O Aquila tem uma expertise muito grande na área comercial. Nós temos desenvolvido uma série de projetos, metodologias de vendas customizadas por segmento, por setor que o cliente atua, com bastante sucesso. Eles têm alguns pontos em comum, que estão baseados nos nossos pilares da excelência comercial, que é a gestão da carteira de clientes, gestão do mix e a força de venda para conectar esses dois pilares, sempre trabalhando com o modelo mental OPA, que é otimismo, paixão e ambição. A partir daí a gente produz definição de metodologia de vendas com script, passos da venda, manejo de objeções. Nós trabalhamos com estruturação de rotinas, revisão de estruturas e responsabilidades, rituais de gestão, ferramentas, desenvolvimento de tecnologias, revisão de planos de remuneração. São variabilidades que a gente vai aplicando como se fosse um menu de técnicas que para cada cliente, para cada segmento, em função do momento que ele se encontra, a gente vê qual que é a estratégia mais adequada para aprimorar a área comercial. Felipe, para a gente encerrar, eu gostaria que você orientasse empresários e gestores sobre o seguinte. Eu ouço muitos deles dizendo que no Brasil não adianta fazer planejamento estratégico porque o mercado muda muito. Que conselho você dá a eles? Na nossa visão, a lógica é exatamente inversa. Quanto mais incertezas, quanto mais variabilidade eu tenho, mais me exige que eu tenha esse planejamento, que eu pense no futuro, que eu antecipe tendências, que eu trace cenários, estabeleça projetos para endereçar essas possíveis alterações de cenário. Então, o planejamento sim precisa ser feito. Existe sim uma variabilidade, é preciso ter flexibilidade, ajustes, mas isso não impede com que ele seja feito. E a empresa que não faz o planejamento, ela fica sujeita ao planejamento dos outros, Ela vai ser conduzida pelo mercado. Muitas vezes, quando você faz esse planejamento, você antecipa mudanças, você vai ditar o ritmo, vai provocar mudanças. Então, melhor que você seja o protagonista e não seja levado por elas, Felipe, muito obrigada por essas orientações, que eu tenho certeza vão clarear a importância do planejamento estratégico para a nossa audiência. E a empresa que ainda não faz ou que faz, mas larga para lá no meio do caminho, vai repensar a partir de agora. Até a próxima e sucesso nos seus projetos. Eu quem agradeço, Natália. É sempre um prazer poder falar dos 8 passos, uma metodologia que a gente defende aí com tanta paixão. E eu fico aqui à disposição dos nossos telespectadores para falar mais do tema, para tomar um café. Vai ser sempre muita alegria. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!